Muito bom dia, pessoal. Ótima semana para vocês. Última semana de aula, então, antes da nossa semaninha de prova. Hoje vamos trabalhar a lei de interceptação telefônica e vamos trazer alguns pontos no estudo justamente da interceptação telefônica do que seria a advocacia criminal investigativa. Eu disponibilizei a vocês já na data de ontem um artigo lá publicado no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, publicado no boletim do IBCCRIM, de uma qualidade ímpar. É um artigo bem breve, então ele não se aprofunda demasiadamente ao tema, mas o tema é de imensa relevância. Então, estamos aqui hoje, quiçá, diante de uma das aulas mais importantes do nosso semestre. O trato aí, então, da advocacia criminal investigativa dentro da lei de interceptação telefônica, dentro daquilo que seria interceptação telefônica. Vamos começar, então, queridos, lá pelo dispositivo constitucional previsto ao rigor do artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Vamos lá, por favor. Deixa eu compartilhar com vocês a tela para a gente fazer aquela análise, como habitualmente, elencando primeiro as diretrizes constitucionais. Vejamos que, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não existe na Carta Constitucional, não existe na Carta Magna, direito absoluto. Nós tínhamos a ideia de que o único direito absoluto dentro da Constituição Federal de 88 era a vedação à tortura, o que não mais se prospera, em razão do estudo que nós aprendemos lá nos períodos inaugurais da Faculdade de Direito, relativos ao utilitarismo. Vamos naquele exemplo chulo, né? Imaginemos que um terrorista está dentro de um shopping com uma bomba, né? E dentro desse shopping tem 3.000 pessoas, né? O delegado está interrogando esse sujeito, pergunta a ele educadamente uma vez, duas vezes, na terceira vez, onde está a bomba? Essa bomba está na iminência de explodir e vitimar esse número relevante de pessoas. O delegado se vale ou não da tortura? Bem, pela doutrina utilitarista, ele poderia ali sim se valer da tortura. Então, nesse aspecto, é que o Supremo Tribunal Federal entende, né, que dentro da Carta Constitucional de 1988 não se tem direito absoluto, e o Supremo entende acertadamente, né? Nós sabemos que o conjunto, o rol de direitos e garantias fundamentais, ele deve ser interpretado segundo as peculiaridades do caso concreto. Então, vamos lá, no artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, onde se diz: é inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, veja que o dispositivo constitucional, doutor e doutora, é claro, ele é direto, no sentido em que ele traz a inviolabilidade como sendo a regra. A inviolabilidade das comunicações é a regra. E veja que tratar-se-á de uma norma de eficácia contida, de eficácia limitada. Por quê? Porque ela expressa não só que nós tenhamos uma decisão judicial autorizativa. A norma é clara no sentido de que deve necessariamente o legislador se ater à indispensabilidade de legislar. O legislador, então, por lei, deve regular
a interceptação das comunicações. Veja o que se diz aqui no inciso 12, é muito importante a leitura desse salvo no último caso. Uma leitura apressada do dispositivo pode nos levar a crer que, salvo no último caso, estaríamos aí diante, doutores e doutoras, de uma possibilidade, né, de relativização da inviolabilidade, tão somente em relação às comunicações telefônicas. Mas, repito, essa afirmação é demasiadamente falsa quando contrastada a quê? Quando contrastada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não existe direito absoluto. Então, pergunta-se, é possível a violação da correspondência? Sim. O Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo, por exemplo, na violação de correspondências de detentos, de reeducandos, de presos, que dentro do sistema carcerário utilizavam-se ali de correspondências para continuar liderando, para continuar no topo de organizações criminosas, para continuar dentro do cárcere, dando diretrizes ao crime organizado. Tá? Então, por que ela é uma norma de eficácia contida, uma norma de eficácia limitada? Porque ela deixa expresso aqui, pessoal, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Então, quando se diz que o artigo 5º, inciso 12, é uma norma de eficácia limitada, está-se querendo dizer que a norma indica peremptoriamente que essa decisão judicial autorizativa da quebra de sigilo telefônico, da interceptação telefônica, ela só pode figurar, sabe quando, meu doutor? Sabe quando que a gente pode ter uma decisão, meu doutor? Depois da norma reguladora, norma 9296 de 96, Lei 9296 de 96. Bem, para a gente começar a falar aqui em advocacia criminal investigativa e logo depois adentrar efetivamente a todas as questões de fato que dizem respeito à interceptação telefônica, é muito importante a gente lembrar dos provimentos 181 e 183 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. O Ministério Público, pessoal, bem, nós sabemos que é o titular das ações penais públicas. Cabe ao Ministério Público, então, a titularidade das ações penais, mas não necessariamente da investigação. Ação penal, vamos entender aí, posterior ao oferecimento de denúncia. O Ministério Público, então, ele tinha um papel muito tímido na investigação criminal, nas diligências realizadas pela Polícia Civil, realizadas pela Polícia Federal. Veja, nesse caso, o Ministério Público começou a enfrentar uma certa dificuldade quando se concluía, eventualmente, o inquérito e o promotor, muito embora com acesso àquele caderno investigativo conduzido lá pelo delegado de Polícia Civil, conduzido lá pelo delegado de Polícia Federal, muito embora essa condução, não raras as vezes, a Promotoria de Justiça, no momento em que esse caderno investigativo chegava concluído, entendia que aquele volume de prova não era suficiente. Entendia que aquele volume de prova poderia ser complementado por outras diligências. Isso tudo para quê? Para deixar com maior robustez os indícios de autoria, os indícios de materialidade, ou seja, para não caracterizar com temerariedade, deixar uma ação penal temerária por falta de provas.
né? Levaria ali, com certeza, a uma absolvição ao final da instrução, lá na forma do artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Os doutores e doutoras vão ver isso um pouco mais para frente e vão ver isso comigo em prática, lá no 9º período. E aí muito se questionou a respeito da paridade de armas. Nós não sabemos que, da forma daquele triângulo equilátero que nós aprendemos, as partes são equidistantes, quer dizer, as partes têm as mesmas distâncias. Então, o juiz ele tem a mesma distância do membro do Ministério Público e ele tem a mesma distância da defesa, ao passo que a defesa e também o representante do Ministério Público, eles têm a mesma distância. Essa simbologia indica tanto que não existe hierarquia entre as funções essenciais da administração da justiça. Então, eu não posso falar em hierarquia entre juiz, entre advogado, entre membros do Ministério Público. Eu não posso falar em hierarquia, mas muito mais do que isso. Essa equidistância indica que os membros do Ministério Público, titulares da ação penal, titulares da acusação, eles estão em pé processual de igualdade com a defesa. Então, quando a gente diz paridade de armas, nós precisamos lembrar, doutores e doutoras, do princípio da produção universal de provas. A prova pertence ao processo. A prova não pertence à parte. A prova pertence ao processo. Então, quando eu digo que lá no provimento 181, 182 e 183 do Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido de que o promotor de justiça protagonize diligências, requisite diligências, influencie na condução dos trabalhos investigativos realizados pela Polícia Civil, realizados pela Polícia Federal. Eu estou sobremaneira afirmando que essa prerrogativa também deve se estender à defesa. E aí é que nós temos o provimento 88 de 2018 da Ordem dos Advogados do Brasil, no sentido de regulamentar um exercício que já vinha sendo tido como regra, um exercício que era rotineiro já por alguns escritórios de advocacia, por alguns advogados, a advocacia criminal investigativa. Então, o advogado ele passa a buscar provas, seja na fase investigativa, seja na fase o quê? Judicial, ação penal em curso, seja ou esteja lá o processo em grau recursal, ou, quiçá, em execução penal depois de uma sentença condenatória transitada em julgado, a instruir a eventual ação, né, a revisão criminal, a instruir a eventual revisão criminal. Então, o advogado ele passa a procurar provas que possam beneficiar o seu cliente. Provas, diga-se, como nós estamos lidando aqui com paridade de armas, lícitas. Hugo, entendi, então o advogado pode lá fazer uma interceptação clandestina, uma interceptação telefônica? O advogado pode? Não. Interceptação telefônica regulamentada pela Lei 9296 de 96, nós vamos ver daqui a pouco, e que precisa necessariamente de quê, doutores e doutoras? Ordem judicial. Mas poderia o advogado representar
pela quebra de sigilo, inclusive do seu cliente. Perceba. Inclusive do seu cliente. Poderia? É algo que nós vamos discutir daqui a pouco. Então, quando a gente começa a entender a questão de paridade de armas, quando nós começamos a entender o princípio da produção universal de provas, é que nós temos que vislumbrar as consequências ou reverberações disso no interior do processo. Eu me recordo aqui de um processo criminal em que atuei, vou contar brevemente a vocês, mas que essa ideia de produção universal de prova subsidiou um recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal e uma representação junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nesse caso, em que eu menciono aos doutores e doutoras, o Ministério Público teria ouvido uma vítima de um suposto atentado violento ao pudor, porque o crime aconteceu antes, né, da Lei 2015 de 2009, então ainda existia o atentado violento ao pudor. Hoje seria aí um estupro de vulnerável, mas à época nós tínhamos ali um atentado violento ao pudor. Bem, naquela época, o Ministério Público teria ouvido supostamente a vítima 2 vezes em sede ministerial. Então, ele junta no processo, o Ministério Público junta no processo a oitiva dessa vítima. E lá ele começa o preâmbulo dessa oitiva da seguinte maneira: em continuidade às declarações prestadas, por exemplo, lá em 14/6/2007, fulano de tal comparece à sede do Ministério Público e declara que... Mas ele junta só essa declaração. Ele não juntou o quê? A primeira declaração. O Ministério Público não juntou essa primeira declaração. Veja, princípio da produção universal de provas. O promotor de justiça não é promotor de acusação. Ele é promotor de justiça. Então, se houve essa primeira oitiva, imaginemos, quiçá, que nessa primeira oitiva poderia a vítima ter afirmado categoricamente que esse suposto atentado violento ao pudor, esse suposto estupro de vulnerável, jamais teria ocorrido, e isso não foi carreado aos autos, porque era para ter sido. Era para ter sido. Então, com esse fundamento, na paridade de armas, na produção universal de provas, é que nós subsidiamos um recurso extraordinário, posteriormente uma reclamação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas agora eu pergunto, para a gente finalizar esse primeiro bloco com aquela ideia que eu gosto de trazer aos doutores e doutoras, sempre com uma pergunta, para garantir a audiência do próximo bloco. Não é assim? O Ministério Público, como eu bem disse aos doutores e doutoras, não juntou aos autos, ele não juntou aos autos essa primeira declaração, essa primeira oitiva, esse primeiro termo de declaração da suposta vítima. Ele não juntou. E a defesa? Eu acabei de mencionar a vocês que, segundo o provimento 88 de 2018, da Ordem dos Advogados do Brasil, é possível a advocacia, o quê? Investigativa. Então, eu posso ouvir eventual testemunha no meu escritório, me valendo ali de uma ata notarial, por exemplo? Sim. Vamos imaginar que, dentro de 2 oitivas da mesma parte, uma oitiva tenha sido demasiadamente benéfica ao meu cliente. Uma oitiva tenha sido demasiadamente favorável ao réu, ao investigado, por exemplo, e outra não. Assim como o Ministério Público, eu tenho a obrigação de juntar essa eventual oitiva prejudicial, essa eventual oitiva que não foi nada benéfica
ao meu cliente? Eu junto ela no processo ou não? Eu tenho a obrigação de juntá-la no processo ou não? Como é que funciona isso na advocacia investigativa? É algo que a gente vê daqui a pouquinho no próximo bloco.